Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da divina vontade para minha alma. Dai-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Hoje estou terminando de ouvir o vídeo, né, da meditação dos iniciantes. E aí eu fiquei assim muito atenta a tudo que estava sendo falado. E a Aline explicando, né, do que ela está vivendo, do que Jesus está trabalhando na vida dela. E eu penso assim, eu fico muito atenta com o que acontece com ela, porque não é o que acontece com a Aline, é o que acontece com a filha da Divina Vontade. É o que é a mensagem, tem uma mensagem ali de como que a Divina Vontade age na determinadas situações. Em que situação ela realmente é glorificada, em que situação que ela não é. E é muito importante ter esses exemplos, essas situações concretas, né, reais, para a gente também entender que como que Jesus age, como que Jesus pensa, porque não é diferente, não vai ser diferente com a gente. Ele é imutável. A divina vontade, ela é o que ela é e não vai, pode mudar exemplos, pode mudar situações, mas a mensagem dela é imutável, né? E é muito importante, né, o testemunho dela para a gente perceber que se não é uma santidade humana que ela vive, é uma santidade divina, e isso é em todo lugar que ela está. E naquele contexto, naquela situação, onde a vontade divina realmente ia ser ouvida, a linha da vez e voz para a divina vontade ficando ou saindo, entende? Então, para a gente saber como que Deus pensa. Então, para mim, a mensagem que fica é para a gente entender como que Deus pensa, para a gente também entender na nossa vida como que Ele pensa, né? Todos nós, acho que a maioria aqui tem uma caminhada na comunidade, na paróquia. Então, assim, para mim é muita luz, para mim saber, assim, que realmente, aonde a divina vontade não puder ter vez e voz, não tem como eu virar e falar assim, não, tá bom. Senhor, o senhor não pode falar, mas eu fico aqui e falsificando, né? Sendo uma outra versão, uma versão voltando para o humano. Isso é dar as costas para a divina vontade. Então, eu só vou onde Deus quer, onde Ele permite. E se a vontade divina for calada, nossa, eu tenho que ser defensora dela. Eu não posso ser indiferente. Já pensou se eu que vivo, que estou conhecendo, foi indiferente? Que tipo assim, é dar as costas para Jesus, é muito sério, né? Aí eu fiquei assim, meditando, né, pondo tudo no meu coração, guardando tomando consciência, porque hoje, sim, eu entendi perfeitamente o que foi falado, né? Que não a gente continua na igreja, continua participando, mas a gente tem que entender uma coisa. A tendência, né? Infelizmente, eles não quererem ouvir mesmo a vontade divina. Não é algo assim surreal. É muito real. Não é diferente na paróquia dela, da minha paróquia. É a mesma coisa. Eu tenho 2 ministérios. Só ler, né? Liturgia, mas eu só vou para ler. Mas eu tenho o ministério da pregação no grupo de oração. Então, é o momento que eu tô com o microfone na mão para falar. Eu não consigo vestir uma roupa lá na frente de santa humana e falar coisas só de santidade humana igual eu pregava antes. Não tem como, não tá. Eu vejo a divina vontade em cada trecho da Bíblia. Então, todas as palavras que eles me dão e me passam, tem vontade divina ali. Tem essa mensagem da vontade divina ali. E não tem como eu ser duas caras, né? Então, eu fico muito atenta a isso. Eles ouvem, me deixam falar. E ouve assim, né? De deixar eu ir lá e falar. Mas assim, vamos supor, né? Não tem problema, a gente pode imaginar as coisas, é correto,
né? Você imaginar para você meditar. Quais possibilidades que pode acontecer. Imagina se a coordenadora do grupo chega para mim e fala assim: Ruth, isso que você está falando aí está muito pesado, né? Você está falando muito sobre a cruz, está falando muitas coisas assim que está incomodando as pessoas estão ficando nervosas com a sua pregação. É melhor você não tocar nesse assunto. Porque para quem é? Está mandando quem calar? Jesus. Eu não vou desobedecer. Não é bonito eu forçar a barra e falar, não, eu aceito a perseguição por nosso Senhor Jesus Cristo e vou continuar falando. Ele não quer isso. As pessoas deixaram bem claro que não fala nada. Jesus, não fala essas coisas aí. Fala coisas que agradam o nosso ego. Eles deixaram bem claro que não querem ouvir Jesus. Então, qual que é a minha posição diante disso? Não importa que eu tô, porque na minha situação eu participo junto com meu esposo, mas é aquilo, você não olha o humano de ninguém, né? Você olha o que Deus quer. Você é desapegado de tudo, mesmo que significa que o meu esposo fique contra mim, fica com raiva de mim, entende? Que ele fala assim, eu concordo com a coordenadora, eu concordo com ela, né? Eu concordo com ela, Ruth, você tá exagerando, você não vem trazer nada da divina vontade pra cá, não, né? Não vem, não. Eu não vou impor, mas eu sei exatamente que naquele momento a vontade divina tá sendo deixada de lado. E eu vou sacudir a poeira dos pés. Eu vou fazer o que é certo. Então, não é é uma coisa que pode acontecer. E a gente tem que estar, assim, sempre atento à mensagem, né, de Jesus ali, né? Se Jesus, né, ele mesmo está sofrendo ali, não está sendo ouvido, né? Você que tem a consciência, vai tomando consciência, você não pode fazer pouco caso dele. Eu não posso fazer pouco caso de Jesus, de jeito nenhum, não posso ser fria assim. Então, quando você vai tomando consciência, quanto mais você estuda, você vai tomando consciência, mais amor você tem. Então, assim, o que eu tô percebendo é que quanto mais eu tô ouvindo, prestando atenção, e quanto mais eu tô tomando consciência, mais amor eu tenho por essa vida, né? E mais desprezo você tem pelo pensamento humano, assim, pelo pensar de forma humana, pelo olhar humano, né, das coisas. Você quer o divino, né? Você vai ficando igual essa pessoa aí da capa, né? Você vai ficando assim tão mergulhada, tão afundada nisso, né, que você não quer sair fora disso não, desse cerco da vontade divina não. Ao contrário, você quer ficar mais ainda dentro. Só um minutinho. Então, e é muito importante ter esses filhos da divina vontade, como foi falado, que eles é o repouso de Jesus. Eles onde Jesus pode, né, ficar e continuar abençoando a terra por meio de nós, por meio da nossa humanidade. Continuar derramando o orvalho benéfico e continuar o trabalho de salvação dele, de santificação, por meio do Filho da Divina Vontade. Então, isso é muito precioso. E aí eu estava pesquisando alguns trechos, aí eu vi um que, que Jesus fala, deixa bem claro para Luísa que ele fica mais feliz com a alma dos viadores, né, que vivem no divino querer, que são as pessoas que estão na terra, do que com o bem-aventurado que já está no céu, né? Porque já estão lá imersos no divino querer, mas a pessoa que está aqui na terra, ela está em trabalho, né? Então ele pode operar através do humano, né, da pessoa, e é muito importante isso. A gente tomar consciência da nossa missão, que a maior forma, né, hoje de você agradar a Deus, né, é você viver nessa vontade divina, não é você se voltar para a santidade humana, né? Eu vou voltar para a santidade humana, Jesus, porque eu quero estar com a consciência tranquila em relação à igreja, né, as pastorais que eu participo, eu quero ficar lá mesmo. Isso já tem muitos que fazem isso, né? Mas aqueles que ouvem a vontade divina, a pessoa está preparando para isso, para eles terem todo
disponíveis para a vontade divina é um número muito pequeno. Então, ele está preparando pessoas assim, que tomam consciência, né? Porque foi falado isso, né? Que a paz vem de se tomar consciência. E é verdade. Quanto mais você ouve os estudos e presta atenção, e quanto mais entendimento você vai tendo, quanto mais consciência você vai tomando, mais paz você tem mesmo, né? Porque a paz vem desse conhecimento de Deus, né? E desse amor. Você saber o quanto que é importante você ser um coração com o de Jesus, né? E você ser, ele ter a pessoa para ele poder repousar, né? E ter um coração todo dele, onde ele possa entrar totalmente, mas é aquilo. Para a gente ficar totalmente imerso no coração de Jesus e para ele tomar todo o nosso coração, a gente tem que morrer para tudo, desapegar de tudo, inclusive da santidade humana, desapegar desse pensamento muito humano, né, de querer agradar, de pensar humanamente, né, não é, igual ele deixou muito claro, não é pela força, não é pela imposição, o Filho da Divina Vontade, ele é paz. A paz que tem dentro é a paz que sai dele também nos atos dele. Então ele não vai sair brigando, reclamando, né, tentando enfiar as coisas goela abaixo de ninguém. Ao contrário, ele vai fazer igual Jesus faz. Jesus, né, onde já as pessoas não acolhiam ele, e deixava. Ele falava o que tinha que falar. Mas ele também, ele nunca forçou a liberdade de ninguém. Então, se Deus, né, se Deus quer Deus, ele se sujeita a essa condição, né, de até de servir, né, de deixar sua vontade divina como servo da criatura, né, e ele respeita a liberdade, sempre vai respeitar essa liberdade. A gente tem que pensar como o nosso pai pensa. Temos que ser como ele, né? Temos que apoiá-lo, né? Porque quando você pensa como ele concorda, você está apoiando ele. Você está apoiando a vontade divina, né? Você não está apoiando o pensamento humano, mas você está apoiando a vontade divina em tudo que te acontece. Você dá vez e voz para a vontade divina. E você também ser vez e voz nela, né? Você ter vez e voz nela, você não querer dar nenhum passo que Deus não queira que você dê. Você caminhar nessa reta intenção e nessa consciência de que eu estou fazendo isso porque é o que Deus quer. Eu não vou fazer o que eu quero nunca. E a pessoa que só quer fazer o que Deus quer, ela nunca vai negar para Deus os maiores sacrifícios que tiver que fazer, as maiores renúncias. Renunciar a tudo, né? Isso para quê? Porque para que a vontade divina prevaleça, que é aquilo que foi falado, não é uma santidade para mim, é para Deus. Não é para mim que eu vivo para Ele. E isso é muito grande, né? Muito maravilhoso. Aí tem um trecho aqui muito bonito que fala assim: minha filha, dá-me repouso, né? Faz-me desabafar em amor. Se a justiça quer se eu desabafar, porque quer desabafar com as criaturas, né? Derrama nos castigos. Meu amor em troca pode desabafar somente com quem me ama, com quem está ferido pelo mesmo amor. E delirando vai buscando desabafar em meu amor, me pedindo mais amor. E se meu amor não encontrasse uma criatura que me fizesse desabafar, minha justiça se acenderia principalmente e daria o último golpe para destruir as pobres criaturas. Então, por que a justiça não está ao extremo, ao ponto de destruir tudo, né? Por causa que tem os filhos da divina vontade hoje. Então, não é a verdade, né? Que estão sustentando, né, o mundo, e o Senhor pode respirar nessas almas e pode continuar o seu trabalho na humanidade. Então, isso é muito, muito incrível, né? Muito grande. Então, aí, aí também foi falado que os filhos da divina vontade são filhos da misericórdia, né? Aí tem um trecho mesmo que confirma isso. Minha filha, chegou a tanta perfeição humana de esgotar por sua parte minha misericórdia, mas minha bondade é tanta de constituir as filhas da misericórdia, a fim de que também por parte das criaturas não fique esgotado esse atributo. E estas são as vítimas que estão em plena posse da vontade divina, por haver destruído a própria
a si mesmos, né? A própria vontade. Porque nestas o recipiente dado a elas por mim, ao criá-las, está em pleno vigor, e tendo recebido a partícula de minha misericórdia, sendo filha, a fornece a outros. Entende-se, no entanto, que para administrar misericórdia aos outros deve ser encontrada ela a justiça. Então é muito incrível, né, essa palavra também de Jesus. Então é a gente permanecer firmes na vontade divina, né? Se preocupar com o que Deus vê, sabe? Quando você tira o foco do humano, põe o foco no que Deus vê, aí você começa a ver que você sai realmente você sai da ilusão, né? Você vê as coisas tais como ela é. Eu mesmo, não, eu confirmo isso assim na minha vida de caminhada. Eu vou no grupo de oração, mas o que eu vejo lá, as graças que Deus dá é pela misericórdia dele. Mas assim, não é o tudo que é divina vontade. São reflexos que eles recebem. Não adianta eu sair de lá e falando, nossa, meu grupo de oração todo está vivendo a divina vontade porque o Espírito Santo manifestou lá, não. Gente, a realidade, ela é o que ela é. Não adianta a gente criar uma realidade fora da real. Isso não é vontade divina. A vontade divina é realidade. E a realidade é que chega outro grupo de oração, as pessoas estão continuando pedindo pelas mesmas coisas. Desanimada, triste. Aí você fala, mas cadê aquela pessoa cheia de vigor, de gás, que saiu do grupo de oração pulando, né? Volta do mesmo jeito. Não muda, não muda, não muda. Então, o Senhor tem muita misericórdia. Eu vejo que Ele age com muita misericórdia, mas eu não posso falar uma coisa que não é verdade. Falar que tá cheio de gente lá vivendo a vontade divina, com a vontade divina não. Eu tô vendo a misericórdia de Deus agindo. Que faz parte dessa vontade divina, mas não é tudo. Porque falta conhecimento do livro do céu. Falta consciência. Aqui, ó, foi falado aqui no grupo, ó, consciência. Deus não dá coisas aos cegos, nem aos mudos que não sabem manifestar suas verdades. Então a gente tem que ter consciência. Então, o que a gente tá vivendo aqui na comunidade? Tomar consciência para a gente deixar de ser cego e surdo. E quando a gente for curado da nossa cegueira, a gente vai ver a realidade tal como ela é. E então, aí vai ver também o que Deus está vendo nas situações. Ele vai poder desabafar com a gente e a gente sentir as dores dele e entender o que ele está falando. E não ficar escandalizado com ele. Vamos supor que você está numa adoração na igreja, aí você põe o seu coração, nossa, ninguém aqui tá nem aí para mim. Aí se você ficar olhando as pessoas humanas, você vai falar, mas o povo tá rezando, o povo tá orando em língua, o povo tá sorrindo, o povo tá cantando pro Senhor, essa casa é sua, nós deixamos ela para você. Mas ele que conhece os corações e sonda tudo, as intenções, que sabe muito mais do que a gente não sabe nada, vai dizer, eu não estou sendo amado. Aí você tem a consciência da vontade divina, você vai falar, entendi. É que a sua vontade aqui não entra. As pessoas estão aqui para buscar coisas para elas, mas elas não estão nem aí para sua vontade divina. Elas só querem alívio temporal. Elas só querem um remedinho para curar os sintomas do que elas estão sentindo, mas não querem realmente uma vida divina. Não estão preocupados com o que o Senhor quer para elas, o que o Senhor está mostrando para elas, o que o Senhor quer falar para elas. Elas que chegam aqui, blá, 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 falando para o Senhor, mas não escutam o Senhor. E ele vai. E a vontade divina, não adianta você ficar preso no externo, no que parece. Pode parecer muitas coisas, não sei. Então é muito importante a gente tomar consciência, né? A gente ficar do lado de Deus, sabe? Porque hoje em dia é poucos que estão ficando do lado dele. É, porque não conhece ele, não sabe como ele pensa, o que realmente agrada a ele. Então é muito importante. O Senhor quer isso da criatura, né? A sua disposição. E que sem se opor esteja em nossa disposição, em posse e poder da divina vontade, a fim da divina vontade poder fazer dela o que quer.
Isso lhe serve de apoio e condução para segurar seu reino por parte das criaturas. Então precisa desses perfeitos adoradores, que adora a divina vontade tal como é, tem plena disposição para essa vontade divina. Ela pode manifestar o seu poder tal como é, você falar o que quiser falar, e essa pessoa está disposta a fazer tudo o que ela quiser. Nunca pensar em si, nunca fazer nada pensando em si, mas tudo pela vontade divina. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Eu achei incrível que esse trecho que Jesus escolheu hoje para mandar na lista tem tudo a ver com o que foi falado no estudo hoje, né, no 22, que a justiça olha para a terra, só vê a iniquidade, só vê o cheiro, o mau cheiro que chega lá no trono de Deus e fala para ele que não tem lugar para ele não vir. E aí, o que acontece quando a gente lê e difunde essas verdades? É um perfume que sobe até o céu. Em nome do Pai, que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, em nome do Espírito Santo, que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Abençoe minha mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Eu também quero falar um pouco sobre a, a, a aula hoje que a Aline deu dos iniciantes, que ela colocou, né, a situação que ela passou assim, que vinha passando, né, na paróquia, assim, tudo. Aí eu tirei hoje uma dúvida, assim, que eu tinha. Uma dúvida não seria dúvida, eu tirei algo que estava de vez em quando a minha vontade humana me incomodando um pouco. Porque quando a gente morava no sul, né, a gente trabalhava tudo na comunidade, em todos os setores, assim, né? Era uma comunidade de interior. Eu e meu esposo estivemos em nenhuma pastoral porque tinha paróquia e na paróquia eles pegavam só gente, as pessoas mesmo ali da cidade, né? E a gente era na comunidade do interior, então eles, para pastoral, nunca pegaram ninguém das comunidades do interior. Mas a gente, então, talvez porque a gente trabalhava direto na comunidade da gente, né? Em todos os setores, né, da comunidade. Meu esposo mais ajudava na liturgia e eu na liturgia era pouco, bem pouco eu ajudava mais, de vez em quando, mas era tudo o resto que tinha que ajudar, desde limpezas de igreja, coisa, tudo a gente ajudava, era assim. Mas aí, quando a gente veio para cá, nós fomos, quando na cidade que a gente chegou, fomos morar no interior, afinal, mas na paróquia que a gente pertencia, a gente foi lá associar tudo, a gente se apresentou, né? E daí se colocamos, né, à disposição da paróquia lá, que se precisassem da gente para alguma coisa, que era para que a gente estava à disposição. Só que daí eles, como a gente chegava também de longe, né? Eu acho que não faziam muita questão assim de pegar pessoas que vinham de longe, porque não eram pessoas conhecidas, né? E eles já tinham as equipes todas formadas, né? E aí, e mesmo que a gente morava meio longe, era no interior, né? Eles preferiam mais ali os da cidade mesmo. Mas a gente estava lá à disposição, eles sabiam, né? Nós tínhamos que ser colocado à disposição. Então a gente estranhou um pouco porque ficou meio aquele dentro da gente assim que a gente parecia que não estava, que tinha que fazer algo a mais, né? Mas foi assim quando a gente ficou 10 anos na outra comunidade. Aí quando se mudamos para essa, que dá 100 quilômetros da onde a gente morava, também chegamos aqui, fomos associar e aí a gente se colocou também à disposição, se precisassem de alguma coisa, que a gente estava ali, né, para ajudar.
E também eles tinham todas as equipes formadas, né? Eles agradeceram, né? Tudo, mas tinham todas as equipes formadas já e coisa. Só que daí, às vezes a gente assim ficava, né? Será que não tinha que ir lá ver de novo, né? Se precisam da gente? Mas sempre eles vinham atrás assim quando eles precisam, né, porque chega muita gente na cidade, gente de longe, né, que vem com crianças, assim, são carentes, né? Daí eu como tenho a netinha, não mora aqui, mora na outra cidade, né, mas a minha filha sempre guarda a roupa, porque criança vai crescendo, né, e daí ela guarda as roupinhas da neném para. Daí ela reparte um pouco para mim trazer para cá e a outra parte ela ajuda lá naqueles que eles se comprometeram já em ajudar, né? São 30 e poucas famílias, né? Que o condomínio lá ajuda. Enfim, que daí quando é para que chega gente aqui na cidade, né? Que eles precisam, daí eles vêm aqui, pedem, né? Se tem, até na semana passada ela tinha me dado uma sacola cheia de roupinha que chegou gente aí na cidade com criança, gente carente. Daí a secretária do padre veio aqui pegar. Mas daí eu sempre, né, aqui no grupo, eu escutava assim, quando falavam, né, era uma e outra, sempre, porque eu fui, como a Aline, né, eu fui rezar o terço da misericórdia, né, eu canto na igreja, a outra, a Liliane também eu sempre escuto, né, que ela fala, eu fui fazer isso na comunidade, fui fazer aquilo. E daí eu, às vezes, assim, eu me senti um pouco inútil, assim, tipo algo assim que parecia que eu estava sendo inútil um pouco, porque, né, eu não estava fazendo nada, não ajudando em nada dessas coisas na comunidade. Mas daí, Jesus, assim, ele me falava, assim, aquela voz interior, né, não, mas vocês se colocaram à disposição, vocês se colocaram à disposição, né, da comunidade. Mas quando assim comentavam de novo no grupo, me voltava um pouquinho aquele, né, será que eu não teria que ir atrás, né, ver se preciso, mas ele daí no fundo, né, eu pensava, mas ele sabe, né, que a gente tá aqui, sabe que se precisar a gente já se colocou à disposição. Então, aí hoje quando a Aline comentou, né, que a gente tem que fazer o que Deus quer, não, e não a nossa vontade humana, né? Que se é para como ela, né, que saiu, é porque era Deus quer que ela fique na vontade humana, na vontade divina, né, que fazer tudo que é a vontade dele, né? E aí eu fiquei bem tranquila, né? Então e enquanto assim eu escutava ali né, falando, né? Aí dentro de mim, né, aquela voz falava, né, que viu, eu não deixei você ir atrás, né, porque até assim, se fosse, ia se tornar uma, assim, porque às vezes eu queria comentar, né, no grupo, assim, isso, que eu não fazia nada na comunidade, né, mas daí parece que tinha algo que dizia que não era para falar. Que não era para falar, né? E eu não falava. Daí, hoje, enquanto eu escutava ela, Jesus me mostrou bem assim que ele não deixava falar, porque de repente, se eu tivesse falado, alguém poderia ter dito assim: não, tu tem que ir atrás, né? Tu tem que ir lá, não esperar que eles venham. Mas daí Jesus me mostrou que era ele que não deixava eu falar, né? Porque no fim, se eu fosse ir atrás de ir lá ver na comunidade se precisavam, eu ia me tornar, ele me mostrou que eu ia me tornar ah, uma pessoa chata para a comunidade, né? Que eles sabiam que a gente se colocou à disposição deles, né? E, e isso ia ficar
ruim, eles iam me achar uma pessoa chata, né? Ir lá atrás insistir se precisasse de alguma coisa. E aí ele, assim, me tocou naquele momento em que a Aline falava, né? Que ele deixou, né, eu já fazer muito tempo ajudar, né? Que foi no Sul, eu e meu esposo ajudava, né? E que agora, né? Agora ele me quer na divina vontade. Que o que ele quer é que eu viva na divina vontade e fazer a vontade dele, né? Que era ele que não permitia que viessem atrás e que eu também não ia à procura de novo, né? De ficar assim indo lá na paróquia, né? Querendo que a força, tipo a força, né? Que me colocar em algum trabalho, né? Então hoje eu fiquei bem tranquila, né? Porque eu vi que com a aula da Aline, assim, me ajudou, que é isso mesmo, é Deus que quer que a gente faça o que Ele quer e não o que a vontade humana da gente fica falando dentro da gente. Então era isso. Amém, Fiat.